Fala aí, Bombonenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui, galera. Uma ótima quinta-feira a todos vocês. Vamos lá pro giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, hoje tem bancada verde às 6h30 da tarde. Estarei aqui resenhando com meus colegas aí de bancada. Vai ser uma live bem bacana. Convido vocês 6h30 da tarde, beleza? Bora lá para várias notícias desse vídeo aqui. Uma que vocês vão querer cair pra trás, outra vocês vão ficar chateados, acho que a maioria. Também aqui pra falar sobre o Sousa, mais uma informação sobre a Roma, dando uma complementada e uma consertada na última informação que eu trouxe pra vocês. A gente vai apurando e vai sabendo de novos detalhes sobre o interesse da Roma no Richard Rios. Jogador, ex-Manchester United, ex-seleção brasileira, pode pintar no Palmeiras? Será? Falaremos sobre tudo isso. Lembrando, galera, se você tem fundo de garantia, vai no primeiro comentário na descrição, você antecipa com a Mais Ágil, é o seu direito, você faz uma cotação, descobre o valor que você tem e você vê o quanto você pode antecipar do seu fundo de garantia. Essa grana pode te ajudar nesse momento da sua vida, tá bom? Bom, galera, primeira coisa aqui, o Sousa, que foi anunciado como o primeiro reforço do Verdão nesse segundo semestre, disse que tem como principal característica 1 contra 1. Ele disse que acha um jogador que vai bem nesse quesito, então acho que isso é uma coisa rara no futebol, um jogador que tem uma boa qualidade no 1 contra 1, digo, um jogador para driblar o outro, né? Porque quando você dribla, você quebra linhas, geralmente, então esse jogador é complicado você achar. Torço muito porque o Sousa dê certo aqui e que ele consiga demonstrar o seu futebol. Ele teve uma grande passagem pelo Tajeres, lá na Nottingham Forest não jogou, isso não significa que o jogador não tenha qualidade. Dei o exemplo do Scarpa aqui, o Scarpa não jogou no Nottingham Forest. E aí, alguém acha que o Scarpa é um mau jogador? Não. Então, vamos torcer para o Ramon Sousa conseguir jogar, jogador de 25 anos que assinou por 5 anos com o Verdão. Agora, sobre o Fred, galera. Fred é jogador que está chutando Fenerbahçe da Turquia, né? Saiu uma informação que o Palmeiras ofereceu 9 milhões de euros pelo Fred, volante de 32 anos. Galera, eu não consegui confirmar essa informação com ninguém. E tem outro detalhe. Eu acho que essa proposta não existe, tá? Portal turco, né? Quando é portal turco soltando informações, eles gostam assim de colocar o... Eu já lembro Alex Teixeira certo no Palmeiras, Talisca acertado com um grande paulista. Pra onde o Talisca veio? Talisca nunca jogou no futebol brasileiro, não. Depois que foi pra fora não voltou ainda. E no futebol paulista ainda? De jeito nenhum. Então assim, os portais turcos, eles falam tudo. Já ouvi falar que o Felipe Melo seria o treinador do Galatasaray um tempo atrás. Então, essa proposta pelo Fred eu creio que não exista, pessoal, porque os portais eles apelam mesmo. Fred, 32 anos. Aí eu pergunto, o Jorginho, que foi pro Flamengo, o Palmeiras teve ali a possibilidade, sabia que ele iria ficar livre, o Palmeiras não quis, porque é um jogador de 32 anos, tal, e agora vai trazer o Fred? Não tem sentido algum fazer essa contratação. Então, pra mim, essa informação não procede, tá? Outra coisa sobre o Richard Rios, pessoal, uma informação que eu consegui levantar, inclusive olhando lá vasculhando os jornais italianos, a Roma não tem 30 milhões de euros para oferecer pro Richard Rios. Eles têm interesse no jogador, mas proposta de 30 milhões de euros eles não conseguem fazer. Esse valor está acima do que a Roma pode pagar para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras quer 30 milhões de euros para começar a conversa. Então teve algumas pessoas falando assim, Júlio, eu vi lá no jornal que tem acerto salarial. Gente, acertar o salário do Richard Rios, qualquer time europeu consegue acertar. O problema é pagar o que o Palmeiras quer. Então essa é a grande questão. Então não tem acerto ainda próximo, como alguns lugares já tinham dado, do Richard Rios com a Roma. Como eu sempre falo, informações sempre tem questão de valor, tem questão de tempo de contrato. Uma coisa, repito, é o salário, outra coisa é quanto o clube vai receber. O Palmeiras não vai abrir mão dos seus 30 milhões de euros que ele está pedindo. Mais uma informação aqui, essa aqui já não é muito boa. O Léo Jardim renovou seu contrato com o Vasco. Ele que poderia já assinar um pré-contrato, o contrato dele faltava menos de 6 meses para acabar, já está renovando tentando renovar há um bom tempo, fez uma boa pedida salarial para o Vasco e eles chegaram a um acordo. Pelos próximos 5 anos, Léo Jardim assinou com o Clube Cruz Maltino. O que isso quer dizer? Que ele vai jogar até o final do contrato? Não. Mas agora, para ele sair, tem uma cláusula que se ele receber uma proposta de 10 milhões de euros, Léo Jardim deixa o Vasco. É uma cláusula que está lá estipulada no contrato. Então 10 milhões de euros hoje dá ali 64 milhões de reais. Então, se algum time quiser, o Léo Jardim vai ter que começar por essas cifras. E ele conseguiu aí renovar o seu contrato. Bom para ele que vai ter um aumento salarial. Para mim, um grande goleiro. Já falei aqui, ele e o Carlos Miguel do Nottingham Forest. Eu tentaria contratar um dos dois.
porque eu acho os dois muito bons. E eu acho que a gente precisa de um jogador ali para disputar a posição com o Everton. O Everton tem que mostrar o seu valor. Se ele para disputar a posição com o Everton. Por que não? Repito, o Everton chegou em 2018 aqui, tinha Praz e Jailson. Ele não buscou o espaço dele? Se chegar outro goleiro, ele que tente manter a sua titularidade. Se não, vai pro banco de reservas. Qual é o problema disso? Eu vejo isso como normal. Agora, galera, essa informação aqui preocupa. Preocupa mesmo. André Hernan soltou a informação. Lembra que eu falei pra vocês que o Santos queria o Mike? O Palmeiras quer sentar com o Mike, quer conversar com o jogador que não vem jogando com uma certa frequência. Qual foi a última boa sequência do Mike com a camisa do Palmeiras? Você não vai conseguir lembrar, porque ele se machuca muito, infelizmente, desde o ano passado. Esse ano ele ficou um período fora e voltou, se machucou de novo. Então, assim, é um lateral que não dá mais pra confiar na parte física. Foi super importante, multicampeão, 5 campeonatos brasileiros de pontos corridos, é o jogador que mais ganhou, mas não dá mais. E o Santos quer o jogador. E o Palmeiras tem uma reunião essa semana com o Mike para definir o seu futuro. O Santos está muito otimista com o negócio, o Mike é amigo pessoal do Alexandre Matos e de verdade eu vejo como natural uma saída do Mike. Natural. Ciclos, pessoal, como vários jogadores já tiveram aqui. Renovar com o Mike, você tem o Giai, você ainda tem o Marcos Rocha com contrato até o final do ano, que inclusive entra em campo mais do que ele, mas hoje o titular é o Giai. Você tem o Gilberto na base para tentar dar oportunidades para ele. Outra coisa, Leila Pereira está aguardando Abel Ferreira sinalizar para eles sentarem e concluírem a renovação de contrato do Abel até 2027. Eles que já conversaram previamente antes da Copa do Mundo de Clubes. O Abel já deu algumas entrevistas dando a entender que gosta muito, que gostaria de ficar aqui. De verdade, galera, é uma informação que vai dividir muitas opiniões. Tem gente que vai falar que não renova porque o Abel é multicampeão e tal. Outros vão falar de jeito nenhum porque o Palmeiras não tá jogando bola. Agora eu pergunto pra vocês, é necessário falar sobre esse assunto agora? Ele não tem contrato até dezembro? Ele não vai deixar o Palmeiras. Qual é o time que está interessado atrás do Abel? Então por que temos que correr pra renovar o contrato dele agora? O Palmeiras não tá jogando bem, gente. O Palmeiras não tá mostrando futebol. Agora não é hora de ficar... Eu não vou ficar aqui em cima do muro. Não. Eu acho isso aqui não. Palmeiras está jogando futebol abaixo do que deveria. Palmeiras contratou, gastou quase... Não, quase não. Agora com o Sousa passou dos 500 milhões de reais. Só que o Paulinho se quebrou, não vai poder jogar. E o Palmeiras tem problemas seríssimos para construir jogadas, para conseguir encurralar os adversários, construir com bola no chão. Na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras foi o time que mais cruzou a bola na área. Então, de verdade, não tem por que conversar sobre renovação agora. O contrato dele vai até o final do ano, mas a Leila está com o contrato pronto. Só está esperando o Abel Ferreira dar o aval para eles sentarem e ela oferecer o contrato de renovação até 2027. Esse é o Palmeiras. Algumas coisas no Palmeiras que acontecem não tem explicação. É uma pressa absurda para se fazer coisas, sendo que você tem coisas mais importantes do que, por exemplo, o Palmeiras jogar um bom futebol, começar a jogar melhor. Vai voltar brasileiro, vai voltar a Copa do Brasil, vai voltar a Libertadores. Eu acho que tem um bom tempo ainda para poder conversar sobre renovação. Mas a Leila a gente sabe como é que é, né? Não tá muito preocupada, tá? O Palmeiras lucrou ali um pouquinho na Copa do Mundo de Clubes, tá ótimo, gente. Zero cobrança e vamos continuar assim. Complicado. Bom, deixa seu comentário. Tamo junto, galera. Aquele abraço que é Verdão sempre. Até a próxima. É nóis.